Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material bem denso, de uma palestra médica, para entender uma condição que é uma verdadeira emergência, a pancreatite aguda. Exato. A nossa missão aqui é desvendar o que acontece quando um órgão tão essencial para a nossa digestão simplesmente entra em colapso. Uhum. E para começar, eu já lanço a pergunta que está no centro de tudo, né? O que acontece quando o pâncreas, que é o órgão que produz as ferramentas para digerir nossa comida, resolve se digerir? Olha, essa é a definição perfeita e assustadora. Na pancreatite aguda é exatamente isso. As enzimas digestivas que o pâncreas produz, que deveriam ser ativadas só lá no intestino, Certo. elas disparam antes da hora, ainda dentro do órgão. É uma rebelião interna. Uma rebelião. E é bom lembrar que o pâncreas tem dois lados, né? O endócrino, que cuida de hormônios como a insulina, e o exócrino, que é essa fábrica de enzimas digestivas. A fábrica. A pancreatite aguda é um ataque direto a essa fábrica. O resultado é uma autodestruição química. É um verdadeiro incêndio que começa no próprio pâncreas. Um incêndio químico. Que imagem forte. Então, vamos investigar a cena do crime. Quais são os gatilhos? O que pode iniciar esse processo de autodestruição? A fonte que a gente analisou parece listar uma série de suspeitos. Exato, e os suspeitos são bem variados, viu? Os dois principais, assim, os mais comuns na prática clínica são o consumo de álcool e os cálculos biliares. Os famosos cálculos, as pedras. Isso, o caso dos cálculos é quase um problema de encanamento, imagina assim. A vesícula produz uma pedrinha, ela escapa e desce pelo duto biliar. O problema é que o duto do pâncreas se junta com esse duto biliar logo antes de chegar no intestino. Ah, eles têm uma saída em comum. Exatamente. Se a pedra entope essa saída comum, a pressão lá dentro aumenta e as enzimas pancreáticas ficam presas, sabe? E aí elas se ativam ali mesmo. É literalmente um congestionamento que causa um desastre. Isso mostra como um problema num órgão pode afetar o vizinho diretamente. E além desse problema de encanamento e do álcool, o que mais? Aí a gente entra nas causas que a gente chama de metabólicas, ou seja, desequilíbrios químicos no próprio corpo. Certo. Níveis muito altos de cálcio no sangue, a chamada hipercalcemia, podem ativar essas enzimas prematuramente. Mas a outra causa metabólica que a fonte destaca bem é a hiperlipidemia. Excesso de gordura no sangue. Excesso de gordura no sangue. Especificamente os triglicerídeos nas alturas. A gente está falando de níveis que podem passar de 1.000, quando o normal é abaixo de 150. Nossa, é muita coisa. Essa gordura toda no sangue pode literalmente entupir e danificar os pequenos vasos do pâncreas, e isso acaba iniciando a inflamação. É impressionante pensar que a química do nosso próprio sangue pode se voltar contra a gente. E o material também aponta para gatilhos externos, né? Coisas que a gente consome. Fiquei curioso com a lista de medicamentos. É comum um remédio prescrito causar algo tão grave? É mais raro, mas acontece e precisa estar no radar do médico. A fonte cita alguns exemplos clássicos. Inibidores da EC, que são muito usados para pressão alta. Sei. A azatioprina, que é um imunossupressor. A pentamidina, um antimicrobiano mais específico. E até um diurético super comum, a hidroclorotiazida. Um diurético? Sim. Não é para sair parando de tomar os remédios, claro. São eventos raros. Mas é importante saber que existe essa possibilidade. O que essa lista de gatilhos nos mostra, no fundo, é que o pâncreas é um órgão extremamente sensível. E essa vulnerabilidade se estende a infecções também, certo? E até a condições genéticas. Sim, com certeza. Vírus como o da cachumba e o Coxsackie podem causar pancreatite. E em crianças, uma causa que sempre tem que ser investigada é a fibrose cística. Fibrose cística. Na fibrose cística, as secreções do corpo todo são muito espessas, muito viscosas. Nos pulmões, isso causa os problemas respiratórios que todo mundo conhece. No pâncreas, essa secreção grossa entope os ductos pancreáticos. Ah, o mesmo princípio do cálculo biliar. O mesmo princípio. Impede a drenagem das enzimas e causa uma inflamação crônica que pode levar a crises agudas. Entendi. E a fonte ainda menciona uma causa que parece um verdadeiro paradoxo. Um procedimento médico feito para investigar
pode acabar causando problema. Esse é o pesadelo de qualquer médico. Existe um exame chamado CPRE. É uma endoscopia usada para olhar os dutos da vesícula e do pâncreas. É uma ferramenta fantástica, mas um dos seus riscos mais conhecidos é, ironicamente, induzir uma pancreatite. Que coisa! É uma manipulação delicada numa área muito sensível. Outras causas mais raras incluem um trauma forte no abdômen ou até a perfuração de uma úlcera no duodeno, que é a primeira parte do intestino. Por que a úlcera? Porque o pâncreas fica colado ali atrás. Se a úlcera perfura, o conteúdo ácido do estômago pode vazar e queimar o pâncreas por contato direto. Ok. O cenário das causas é complexo. Agora vamos para o lado do paciente. Como essa autodigestão se manifesta? Que tipo de alarme o corpo dispara? A fonte descreve uma dor com uma assinatura muito particular. Exatamente. O sintoma número 1, o que leva a pessoa a procurar o hospital, é uma dor abdominal excruciante. Onde exatamente? Geralmente na parte de cima do abdômen, na boca do estômago. Mas o detalhe que a grande pista diagnóstica é que essa dor irradia, ela passa para as costas. Como uma faixa, né? Como uma faixa. Muitos pacientes descrevem como se algo estivesse perfurando eles, de frente para trás. E por que essa irradiação para as costas? É uma característica muito específica. A explicação é puramente anatômica. O pâncreas não fica solto na cavidade abdominal, como o estômago ou os intestinos. Ele fica no que a gente chama de retroperitônio. Ou seja, Ele está colado na parede de trás do abdômen. Por isso, quando ele inflama, a dor é sentida profundamente e irradia para as costas, que estão logo ali. Essa característica ajuda muito a diferenciar de outras dores na mesma região. e como se diferencia? O material da palestra faz essa comparação, né? Sim, e é um ponto muito prático. Dor na boca do estômago é uma queixa muito comum. Mas se a dor irradia para as costas, a suspeita de pancreatite sobe muito. E as outras dores? Se a dor piora logo depois de comer, a gente pensa mais em úlcera gástrica. Se, pelo contrário, a dor até melhora um pouco quando a pessoa come, isso é mais clássico de uma úlcera duodenal. São nuances que guiam o raciocínio clínico. Entendi. Além da dor, existem outros sinais? Talvez algo visível que um médico possa notar no exame físico? Existem, mas são sinais raros e que indicam um quadro gravíssimo. São sinais de hemorragia interna. De que o incêndio no pâncreas está tão intenso que começou a destruir vasos sanguíneos. Um deles é o sinal de Cullen, que é uma mancha roxa, um hematoma, ao redor do umbigo. No umbigo. Exato. E o outro é o sinal de Gray-Turner, que são hematomas nos flancos, nas laterais do abdômen. Quando esses sinais aparecem, é um alerta vermelho. É sinal de que a situação é catastrófica. Um cenário sombrio. Com a história da dor e o exame físico, como a equipe médica bate o martelo no diagnóstico e, talvez mais importante, entende o tamanho do problema? O diagnóstico é confirmado com exames de sangue que medem duas enzimas pancreáticas, a amilase e a lipase. A fonte destaca bem que a lipase é a mais confiável, a mais específica do pâncreas. Mas aqui vem um dos pontos mais importantes e contraintuitivos da palestra. Que é? O valor dessas enzimas não mede a gravidade da doença. Espera, como assim? Eu imaginaria que quanto mais altas as enzimas, pior o quadro. E esse é um erro muito comum. A elevação confirma que o pâncreas está inflamado, mas uma pessoa pode ter uma pancreatite leve com enzimas nas nuvens e outra ter uma pancreatite necrotizante, gravíssima, com uma elevação mais discreta. Então os níveis só dizem sim ou não? Exatamente. Eles dizem sim, é pancreatite, mas não dizem o quão grave é essa pancreatite. Para isso, a gente precisa de outras ferramentas. E é aí que entram os tais critérios de Hanson, que a fonte menciona. O nome soa bem sério, quase como uma avaliação de risco militar. E a função é exatamente essa, avaliar o risco, prever a mortalidade. Os critérios de Hanson são um checklist. A equipe avalia uma série de parâmetros do paciente na hora da chegada ao hospital. Certo. E, de novo, 48 horas depois. Cada critério positivo é um ponto, e a pontuação total dá uma estimativa da gravidade e do prognóstico.
E que tipo de coisa eles olham? Dá para ter uma ideia. Na admissão, avaliam coisas como idade, contagem de leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Glicose e algumas outras enzimas. Ok. E depois? Depois de 48 horas, o foco muda. Eles veem se o hematócrito caiu, o que pode indicar sangramento, se a ureia subiu, sinalizando que os rins podem estar sofrendo. E um dos critérios mais interessantes é a queda do cálcio no sangue. Porque o cálcio cairia numa doença do pâncreas. Porque nas áreas onde o tecido pancreático está morrendo, necrosando, ocorre um processo chamado saponificação da gordura. Basicamente, a gordura destruída se combina com o cálcio do sangue, formando uma espécie de sabão. Nossa! E isso consome o cálcio circulante. É um marcador de necrose extensa. Outro critério de 48 horas é a queda do oxigênio, o que já indica que a inflamação está se espalhando e afetando os pulmões. E a pontuação, o que ela significa na prática? Ela é brutalmente honesta. Ter 3 ou mais critérios positivos já joga a mortalidade para cerca de 15%. Com mais de 6 critérios, a chance de morte se aproxima de 100%. 100%. Então, dominar esses critérios, saber o que cada um significa, é absolutamente vital para a equipe médica saber o quão agressiva precisa ser. Nossa, então dominar esses detalhes sob pressão é o que define um bom desfecho. Esse nível de preparo, de ter o conhecimento na ponta dos dedos, faz toda a diferença. Sem dúvida. E se você é estudante e quer ter essa preparação de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, voltando à nossa análise. Com o diagnóstico confirmado e a gravidade avaliada, qual é o plano de batalha? Como se trata um órgão que está se autodestruindo? O tratamento é, em sua essência, de suporte. A estratégia principal é colocar o pâncreas para dormir, para descansar, e dar suporte ao resto do corpo para que ele aguente a tempestade inflamatória. E como se faz isso? O primeiro passo é o repouso pancreático. Jejum absoluto. Nada de comida, nada de água pela boca para não dar nenhum estímulo para o pâncreas produzir mais enzimas. E como a pessoa se mantém sem comer nem beber? Tudo é feito pela veia. A hidratação intravenosa é massiva e crucial. Pacientes com pancreatite perdem muito líquido para o espaço ao redor do pâncreas, sabe? E podem entrar em choque por desidratação. Então, repor esse volume é a prioridade número 1. Entendi. Hidratação. E a dor? O segundo pilar é o controle da dor. A analgesia tem que ser potente. A dor é tão severa que a fonte faz um paralelo interessante com pacientes de anemia falciforme, que também têm crises de dor terríveis. Em ambos os casos, o risco de dependência de opioides é real. E o uso de antibióticos? É automático? Não. Eles são reservados para casos onde há suspeita ou confirmação de infecção, especialmente na pancreatite necrotizante. Quando parte do pâncreas morre, aquele tecido vira um prato cheio para bactérias. Faz sentido. Nesses casos, o antibiótico é essencial. E, claro, o suporte nutricional é planejado para quando o paciente puder começar a se alimentar de novo, garantindo uma recuperação adequada. Certo. Mas mesmo com todo esse suporte, as coisas podem dar errado. O material fala bastante sobre as complicações e parece que o incêndio pode de fato se espalhar para o resto do corpo. Pode. E é aí que a doença se torna realmente perigosa. As complicações podem ser locais, ali na vizinhança do pâncreas, ou sistêmicas, afetando o corpo todo. Quais seriam as locais? As locais incluem a formação de pseudocistos, que são coleções de líquido pancreático que se formam ao redor do órgão. São chamados de pseudo porque não têm uma parede própria. Também podem formar abscessos, que são coleções de pus, ou pseudoaneurismas. Que é quando? Quando uma artéria próxima é corroída pela inflamação e começa a sangrar. E as complicações sistêmicas? Pelo que entendi, são elas as que mais matam. Sem dúvida. É aqui que a gente vê o efeito dominó em ação. As enzimas pancreáticas e as moléculas inflamatórias caem na corrente sanguínea e viajam pelo corpo atacando outros órgãos à distância. Quais órgãos? Os pulmões são um alvo frequente, levando à síndrome do desconforto respiratório agudo, a SDRA, uma inflamação grave que enche os pulmões de líquido e causa insuficiência respiratória.
É por isso que se pede um raio-x de tórax. Exato. Os rins podem parar de funcionar, o paciente pode entrar em choque circulatório, e uma das complicações mais temidas de todas é a coagulação intravascular disseminada, a CIVD. Coagulação intravascular disseminada. O nome já é assustador. O que é isso? É o caos absoluto no sistema de coagulação. O estresse extremo da doença faz com que o corpo comece a formar microcoágulos em todos os vasos sanguíneos, por toda parte. Em todo o corpo. Em todo o corpo. Isso consome todas as plaquetas e fatores de coagulação disponíveis. O resultado é um paradoxo terrível. Ao mesmo tempo que o paciente está trombosando e obstruindo a circulação para os órgãos, ele também não tem mais capacidade de coagular e pode começar a sangrar por todos os lados. É uma emergência dentro da emergência. Uau! Então, depois de tudo isso, qual é a grande imagem que se forma? A pancreatite aguda. Essa é a emergência, onde o pâncreas ataca. As causas vão de um simples cálculo biliar a desequilíbrios metabólicos. A dor é o grande alarme, com aquela irradiação característica para as costas. E o grande perigo é essa cascata de complicações que pode levar a uma falência de múltiplos órgãos. Exatamente. Se há uma grande lição nesse material, é a da interconexão. Ele mostra de forma dramática que o corpo não é uma coleção de órgãos independentes. Certo. Um problema que começa em um órgão relativamente pequeno, escondido no fundo do abdômen, pode gerar uma tempestade inflamatória que derruba os pulmões, os rins e o sistema circulatório. Mostra como o corpo é um sistema único. Uma falha em uma peça pode comprometer a máquina inteira. Isso nos deixa com um pensamento final. Uma provocação para quem nos ouve, baseada em o detalhe que você mencionou. Sim. A fonte menciona o alto risco de dependência de opioides no manejo dessa dor terrível. E isso abre uma janela para uma questão muito maior e muito presente na medicina de hoje. Qual seria? Como os profissionais de saúde equilibram a necessidade imediata e humana de aliviar uma dor que é descrita como uma das piores que existem, com o risco real, de longo prazo, de criar uma dependência química, especialmente numa doença que pode voltar. Não tem resposta fácil para isso. Não tem. É um dilema clínico e ético que os médicos enfrentam todos os dias no leito do paciente.